Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! O Senhor já está neste lugar, né, igreja? Glória a Deus. Ele já está fazendo morada em mim e em você, né? Por isso nós estamos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios 12. Amém? Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Amém? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefetáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesso, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? E as palmas do nosso Senhor, a gente pode assentar. Sempre, toda vez que nós vamos ministrar, antes, durante, depois, é sempre uma luta, uma guerra, mas tudo é para a glória de Deus, né? E o Senhor, Ele tinha me dado essa palavra já tem um tempo, gritada dentro de mim, a minha graça te basta. E aí eu ainda tentei ir para outro texto, mas o Senhor falou que era esse. E aí mais uma vez, na semana de eu ministrar, eu peguei uma gripe, mas para a glória de Deus, o Senhor já tirou. E aí eu falei, não, vamos lá. E é muito corrido, igreja, porque eu moro longe, eu trabalho aqui em São Paulo, eu sou tarde, e eu não tenho tempo suficiente para estudar a palavra como deveria e como eu gosto. Mas eu consigo estudar. E dessa vez eu estudei no meu trabalho, durante o almoço, que foi onde eu tive um momento, eu e Deus, e o Senhor começou a falar. Aqui nós sabemos que Paulo está falando ali para aquele povo, porque eles estavam contestando a autoridade de Paulo. E Paulo começa relatando a visão que ele teve. Mas já chama a atenção porque ele não começa falando de si. Ele começa falando no terceiro, que fosse alguém. Por quê? Para não se gloriar. E aí ele começa a falar, e ali ele fala, para que eles entendam que ele não estava ali falando dele, para ter a glória para ele. Ele estava falando para ter a glória de Deus. E aí a gente começa a entrar aonde o Senhor falava comigo, que é a partir do 7, que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Não é dito na palavra do Senhor, a Bíblia não relata que tipo de espinho Paulo tinha, mas os estudos dizem que pode ser espiritual ou físico, pode ser uma enfermidade, poderia ser as lutas, poderia ser as perseguições, né? Mas o que o Senhor traz para nós? Ele tinha esse espinho para ele não se vangloriar. O que o Senhor falava comigo, filha, é para que ele lembrasse que a glória é dele, que tudo vem dele, que não foi na força de Paulo, que não é porque Paulo era o melhor apóstolo, era o melhor discípulo, não, porque o Senhor assim quis.
E aí ele sofria, porque a gente lê nos estudos, a gente entende o quanto ele sofria, né? Teve um estudo que eu estava vendo que dizia que poderia ser a visão, que ele não enxergasse direito, né? Que ele poderia ter uma enfermidade onde todos vissem, como também não. E aí eu pensando com o Senhor, falei, pai, mas o que o Senhor quer falar para mim e para a tua igreja? Aí a gente vamos começar. Eu já disse que o espinho na carne pode ser espiritual. Às vezes a luta que a gente passa, as provas, as situações, as perseguições, até mesmo uma enfermidade. Por quê? Paulo orou 3 vezes para que Deus, pedindo para Deus tirar. Quantas vezes eu e você não pedimos para Deus nos tirar de uma situação? Não pedimos para Deus nos curar, para Deus nos libertar. Ó Senhor, tenha misericórdia, faz alguma coisa. Mas às vezes aquilo que eu e você estamos passando no momento pode ser o espinho que o Senhor pôs na nossa carne. O Senhor nem sempre Ele vai nos tirar da situação, mas Ele estará sempre conosco. Porque aqui Ele não tirou o espinho na carne, mas Ele era com Paulo. Então às vezes essa situação que você está passando e fala assim, olha missionária, faz tempo que eu passo essa situação, faz tempo que eu estou nessa luta, ou faz tempo que eu tenho essa enfermidade, eu estou orando, e o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está falando. O Senhor está ouvindo sim, só que Ele está falando, a minha graça te basta. Aleluia. Por quê? Porque quando a gente pede, e às vezes não acontece, vou falar por mim, às vezes a gente acha que o Senhor não me ouviu. Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não me tirou dessa situação? Mas às vezes é necessário eu e você passarmos por essa situação. Às vezes é necessário esse espinho da carne para eu e você lembrar de onde nós viemos, o que nós éramos, e que sem Deus nós não somos nada. Verdade, Jesus. Às vezes a luta que você fala, olha, todo ano eu entro nessa luta. Aí vem, acontece algo, melhora, e eu retorno para essa luta. Será que Deus é mau? Será que eu estou errando? O que será que está acontecendo? Deus não está me ouvindo? Talvez seja o espinho da sua carne, aonde o Senhor faz com que. Eu fiquei pensando assim, quando o Senhor permite certas situações, Ele nos aperta, Ele nos espreme, Ele permite a gente passar por situações difíceis, por lutas. Por quê? Porque Ele quer ver a gente sofrer? Não. Porque Ele sabe que na hora da luta, na hora do sofrimento, na hora da dor, nós vamos nos achegar mais nele. E às vezes esse espinho na carne de Paulo era para isso, para que Paulo estivesse ali, e porque o Senhor Ele conhece o coração da gente. Na hora que o coração de Paulo fosse querer, ele já lembrava, não posso, porque não é meu, não foi eu que fiz, o poder é dele. É a mesma coisa de você. Eu estava missionário, passando uma situação assim, mas agora eu estou, legal, eu começo a me gloriar, porque eu orei, porque eu busquei, porque eu fui no monte, eu jejuei, porque eu fiz obra, porque isso, porque aquilo. Se gloriou. E aí o Senhor vai e permite um espinho na carne, permite uma situação para que a gente lembre, ei, não é você, sou eu. Aleluia. Não foi a tua mão, foi a minha. Não foi porque você é o melhor pregador, porque você é o melhor que louva, não. Foi porque eu estou no negócio, aleluia, porque eu uso. Então, às vezes, a gente murmura pelas situações que passa, mas não para perguntar, Senhor, o Senhor está permitindo? Amém. Foi como Jó. Jó, o Senhor permitiu que o inimigo tirasse tudo dele, colocasse uma enfermidade, só não tocar na vida dele. Mas Jó passou. Mas o Senhor abandonou Jó, igreja? Não. E o Senhor não abandona eu e você em momento nenhum. Então vamos entender que talvez o que você está passando, o que eu esteja passando, não é algo para nos deixar para baixo, para nos deixar prostrado, para falar, nossa, a vida dos irmãos, todo mundo melhora, a minha não. Não, é para você pensar o quê? O Senhor permitiu acontecer, mas Ele está comigo. Ele está me guardando, Ele está me dando força. Porque quem era Paulo? E quem se tornou Paulo? Através de Jesus. E sempre ele ali, sendo perseguido, foi preso, apanhou. E eu e você, às vezes, só uma lutazinha, um ventinho que sopra, a gente já está desesperado e reclamando. Às vezes, como o Senhor na parede, ei pai, por que o Senhor não me tira dessa situação? Aí ele fala assim, eu não tiro porque é na minha vontade, não é na tua. É no meu tempo, não é no teu. Então vamos pensar que tudo que o Senhor permite a gente passar
é um propósito, igreja. É para a glória dele e é para o nosso aperfeiçoamento, é para um crescimento espiritual. Talvez hoje a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender, ou talvez não. Eu gosto de pensar que talvez eu nunca vou entender o que o Senhor faz na minha vida. Porque eu não preciso entender, eu preciso viver aquilo que Ele tem para mim. Se a gente perder tempo para querer entender o que Deus fez na nossa vida, o que Deus vai fazer, não vamos aproveitar e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer. Que éramos e que somos, aonde nós estávamos e aonde nós estamos. Mesmo com a luta, o Senhor te abandonou? Mesmo quando o barco estava afundando, o Senhor te abandonou? Mesmo quando todos te largaram, quando todos deram as costas, o Senhor foi o único que esteve com você e comigo. E Ele está, mesmo igreja, quando às vezes a gente ora no nosso quartinho, no nosso cantinho sozinho, choramos, não temos palavras para falar, só saem lágrimas, e a gente às vezes fala, nossa Senhor, eu estou sozinho. Nós não estamos, porque Ele está ali colhendo cada lágrima, Ele está ali ouvindo a nossa oração e dizendo, ei, eu estou contigo, eu estou nessa situação. Mas já foi dito também que às vezes a gente coloca na mão do Senhor e quer fazer da nossa maneira. E não devemos fazer isso, porque é Ele quem faz. Nós só somos os instrumentos. E às vezes perdemos nossas bênçãos porque não sabemos esperar. Amém? Aleluia, Jesus. Eu lendo os estudos, e o Senhor falava assim para mim, que até um espinho na carne de pau é um cuidado. O espinho que talvez tenha na minha e na tua vida é um cuidado de Deus para conosco. Para nós não se vangloriar, para nós não se acharmos, para nós não se perdermos no nosso erro. Porque quando você pensar, o Senhor vai lá e te lembra. Ei, filha, é eu estou com você. Então eu fiquei pensando assim, tentando imaginar o sofrimento de Paulo, que a gente não consegue. O que nós passamos hoje não se compara ao que Paulo, os discípulos e o próprio Jesus passou. Mas eu fiquei pensando, falei, a gente reclama, né? O Senhor permite a gente passar por situações, entrar em situações, e a gente vai lá e reclama. Ai, pai, por que comigo? Por que eu de novo? Ai, mas será que o pai não me ama? O pai não me quer? O pai não me vê? Ele permite porque Ele ama. Ele permite porque Ele está cuidando. E se a gente ficar só na bonança, chega uma hora que a gente esquece. A gente não procura mais por Ele. A gente tem o costume, ser humanos, estou falando de ser humanos, de se aproximar do Senhor nas horas das aflições. Na hora que o nó aperta e a gente não consegue desatar na nossa força. Amém, igreja? Aí vem a minha graça te basta, que é algo tão bonito, né? A graça nós sabemos que é um favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos que o Senhor, que Jesus morresse por nós. Nós não merecemos que Ele nos escolhesse, que Ele estivesse aqui por nós. Mas Ele fala, a minha graça te basta. Aleluia. E diante da dificuldade e da luta, nós esquecemos que a graça dele nos basta. A gente se desespera de um lado para o outro, e agora o que eu faço? Como? Ah, eu não sei de onde vai sair. Ei, a minha graça te basta. E aí eu fui estudar para conseguir entender. A graça é um conforto que o Senhor nos dá. Ei, vocês vão passar prova. Vocês vão passar luta, mas a minha graça te basta. Aleluia. Ei, pode piorar, como diz um pastor meu, 7 vezes mais. Mas a minha graça te basta. Quando você olha e fala, olha, achei que estava melhorando, achei que estava acabando e já está começando de novo. Ei, a minha graça te basta. Aleluia. Não há mais nada. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, como nós somos ignorantes de não entender que a sua graça é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada, igreja, de mais ninguém, somente dessa graça. Porque se Ele está falando, a minha graça te basta, é porque Ele está conosco, é porque Ele está cuidando, Ele está fazendo. Mas às vezes é melhor eu ir procurar ajuda e conforto no outro. Ah, eu vou contar para os irmãos o que eu estou passando, porque eles vão orar e tudo vai melhorar. Talvez eles orem, mas não vai melhorar.
Porque é a graça do Senhor que basta. Porque é só Ele que pode. Nós vamos nos ajudar e interceder um pelo outro. Mas quem vai fazer é Jesus. Então vamos parar de pensar assim, se eu correr e chamar o pastor vai vir correndo e vai me acudir, tudo vai melhorar. Ele pode vir correndo, mas só o Senhor vai fazer. Porque ali, quando Paulo estava preso, era ele e Jesus. Não tinha ninguém. Mas a graça do Senhor estava com ele. A gente tem que entender, que nem eu estava pensando, quando a gente fala para as pessoas quando aceitam Jesus, né? O único e suficiente Salvador. A minha graça te basta, porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Às vezes a gente esquece, sabe, igreja? Devido às lutas da vida, as correrias do dia, e a gente ali ora, pouquinho, às vezes bem correndo, só ali para falar, ou às vezes só para pedir. Que é o povo que pede, né? Mas esquece que é a graça dele que nos basta. E eu pensando, a palavra, quando a gente ministra, ela corta diretamente para nós. Nenhuma palavra que nós ministramos não corta em nós. E essa daqui, ela não só cortou, como ela triturou. Porque eu falei, Senhor, às vezes a gente acha que é forte, que é um super-herói, mas não somos. É a graça dele. Por mim e por você. Aleluia. É pela graça dele que eu e você estamos aqui. Foi pela graça dele que o carcereiro e a família dele foi salva. Então é pela graça dele que a nossa família vai ser salva. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí, enquanto eu estava estudando, vinha dentro de mim, tudo é dele e por ele. Romanos 11:36. Se não fosse ele, né? 36. Onde nós estaríamos, né, igreja? Eu não gosto nem de querer pensar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Era isso que Paulo estava dizendo. Que não era ele, era por ele, era para ele. Porque quando o Senhor nos chama, não é porque nós somos bonitinhas ou somos merecedores. É para fazer a obra dele. É para levar o nome dele. Aleluia. É por ele, igreja. Se hoje eu estou aqui, é pela graça dele. Porque força eu não tenho. Nem saúde, amém. Glória a Deus, tenho sim. Mas se nós estamos aqui também, é pela graça dele. Um dia, ele olhou para mim e para você. Já lá na cruz, sabia que nós estaremos aqui. Olha, eu escolhi o pastor Marcelo, mas eu sei como vai ser a caminhada dele. Olha que esse cara é duro, vai demorar. Mas pela minha graça, um dia ele vai estar lá. E hoje ele está. Aleluia. Um dia, eu e você estávamos lá fora, e um dia o Senhor olhou para mim e falou, aquela ali, ninguém dá nada, olhou para você. Aonde todos apontam, igreja. Aonde as pessoas olham e falam, quem é você? Somos nada, mas pela graça dele, nós estamos aqui, porque a graça dele nos alcançou. Aleluia! O Senhor, ele falava para mim no meu coração, que a minha graça te basta é uma promessa. Ele estará sempre conosco. Nos sustentará, independente de qualquer situação que a gente passe. É muito bom quando a gente tem com quem contar. Tem pessoas para falar, olha, eu vou falar com fulano que vai me ajudar a orar, vai me ajudar a interceder, né? Temos nossos pastores, temos nossa bispa, temos missionários, às vezes temos até um vizinho, mas nada importa se não for a graça dele. Porque todos não podem te ajudar, mas só ele vai te sustentar. Quando você está ali sem forças, pensando em desistir, quando não vê mais aquela saída, quando você fala, para que eu estou continuando? Ele está ali te sustentando, dizendo, a minha graça te basta. Coloca Filipenses 4:12. O Senhor grita no meu coração, igreja, a minha graça te basta, igreja. Vocês não precisam de mais nada, somente da graça dele. E como Deus usou o pastor para falar e confiar. Porque a graça dele nos basta, mas aí a gente está ali. Mas será? Mas será que vai acontecer? Confia.
porque a graça dele nos basta. Diz assim: sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por que ele diz isso? Porque a graça dele basta. Porque aqui ele já tinha aprendido isso. Porque é fácil estar abatido? Não. Quando nós estamos abatidos, nós queremos desistir, queremos parar, queremos se jogar dentro do peixe, do mar, aonde nós pudéssemos correr dentro de uma caverna. Mas é na graça dele que nos basta, porque ele vem, nos sustenta, nos ajuda. Você está ali desanimado: ah, Senhor, faz 300 anos que eu estou caminhando, mas eu não tenho mais força. Aí ele vem e pega na sua mão. Falei: a minha graça te basta, vamos caminhando, tem alimento, come, se levanta, e a gente vai prosseguindo. É fácil passar fome? Tanto fome física como a fome espiritual, igreja. Porque a fome física, a gente fica fraco fisicamente. Mas se a gente passa fome da palavra, a gente não se alimenta, a gente fica fraco espiritualmente. Então não é fácil. Porque no físico, se você não se alimentar, você não tem forças para colocar o seu corpo de pé. E no espiritual, você não tem forças nem para orar. Então, não é fácil, mas com a graça do Senhor e a misericórdia dele, ele pega nas nossas mãos e nos dá forças para caminhar. Então, quando você estiver desanimado, estiver abatido, fala: nossa, não dá mais. Lembre-se que o Senhor, ele diz: a minha graça te basta. Aleluia. Que ele vai te dar forças para caminhar, vai te dar ânimo. E às vezes você está esperando do homem. Às vezes você está buscando no homem, num parente, num amigo, num filho, num marido, numa esposa. Mas ele está dizendo: é a minha graça. Então busca nele. É nele que nós vamos encontrar a solução e a saída. Aleluia. Vamos encontrar o conforto e o consolo. Porque ele é o nosso consolador. Glória a Deus. Como eu disse, nem sempre ele vai nos tirar da... Vamos usar a prova. Toda vez que a gente está numa prova, o Senhor tem misericórdia, né? Alivia aí essa prova, diminui o peso. Mas nem sempre. Aí ele vai fazer. Aí a gente pensa: ah, o Senhor não está ouvindo. Por que ele não vai fazer? Porque às vezes é necessário. Como foi lá com a mulher de Samaria. Era necessário ela estar naquele poço. Era necessário Jesus passar por lá. Só ele. E ter um encontro com ela. Então é necessário eu e você passar por situações. É necessário, às vezes, ficar só você e Deus. Tem horas, igreja, que o Senhor vai tirar todos ao redor. Vai ficar só nós e Deus. Porque é necessário a gente entender que tudo vem dele. Aleluia. E que temos que ter uma intimidade com ele. E que temos que confiar. Porque enquanto a gente está ali no meio de um monte de gente, a gente não consegue olhar para ele. A gente olha para o outro: ah, mas fulano vai me ajudar porque fulano ora muito bem. Ah, ciclano vai me ajudar porque ele tem isso para me ajudar. Não. Nós temos que, no momento de ficar só nós e o Senhor. Ali ficou ela e Jesus. Um encontro marcado por ele. E o Senhor, ele marcou esse encontro na minha e na tua vida. Hoje foi louvado para renovar as nossas forças. O Senhor está renovando nossas forças. Aleluia. O Senhor está nos dando força para caminhar. Muitos já queriam nem... Ah, nunca mais eu quero pôr meu pé dentro de uma igreja. Eu não vou falar nem de prata, é igreja. Mas o Senhor dá força para a gente vir. O Senhor, ele vai lá e fala: dá um jeito, vai lá. Nem que ele aperta. Ah, eu estou com uma enfermidade. O Senhor pode apertar para que eu possa me chegar mais perto do Senhor. Aquela situação que eu e você deixamos em casa, o Senhor, ele permite ela dar uma piorada para nós lembrarmos dele. Porque senão a gente esquece. Aí tem tanto problema, aí fica que nem Marta: eu vou fazer as coisas e depois eu vou buscar o Senhor. Não, buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Porque é ele que importa, só ele pode nos ajudar. Então tem hora que a gente vai orar. A bispa vai orar, os pastores vão orar, mas o Senhor vai te deixar nesse vento. O Senhor vai te deixar no barco afundando, vai te deixar sozinho. Porque foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego.
Senhor permitiu eles entrar no fogo, mas o Senhor os livrou. Foi assim com Daniel. O Senhor permitiu ele entrar na cova dos leões, mas o Senhor estava lá com eles. Aleluia. Então o Senhor vai permitir a gente passar por situações. O Senhor, Ele permite a gente ter percas. O Senhor, Ele permite a gente ter enfermidades, ter lutas, mas Ele está comigo e com você. Glória Em a todo Deus, o tempo, igreja. Em todo o tempo. É que nem eu estava aqui orando e falando, Senhor, nós não merecemos nada. Mas o Senhor é tão misericordioso e amoroso que o Senhor, mesmo nós não merecemos, o Senhor nos acolhe, nos abraça e nos mostra que é conosco. Aí vem, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É uma dependência, gente, total do Senhor. Para nós entendermos que sem Ele nós não somos nada. Que nós dependemos dele totalmente. Quando está tudo bem, a gente fica feliz. Mas às vezes a gente se esquece dessa dependência do Senhor. Está tudo bem? Para que eu vou orar? Ah, está tudo bem? Para que eu vou buscar? Para que eu vou ir na casa do Senhor? Está tudo bem. Então você está tão alegre que aí você, o Senhor está cuidando. Ele está cuidando. Só que a gente precisa lembrar que a nossa dependência vem dele em todos os momentos, na alegria, na tribulação. Mas não só quando, Senhor, e agora? Não tenho mais o que fazer. É em todos os momentos. A gente não pode dar as costas para o Senhor. Ele não dá as costas para nós. Eu e você podemos sair por essa porta e falar, eu não volto mais. Eu não quero mais servir o Senhor. Mas Ele não vai nos abandonar. Ele vai estar sempre ali, tentando nos trazer de volta, usando pessoas lá fora. Às vezes eu vou falar porque eu já vi pessoas embriagadas para falar com você, alguém que você nem imagina, mas missionário vai usar uma pessoa embriagada? Vai, para poder lembrar de quem você é e para onde você tem que ir. Eu ouvi um testemunho de uma mãe, de uma filha contando que a mãe orava por ela. E ela se rebelou, saiu da igreja, foi para o mundo. Foi conhecer as coisas do mundo, foi para a balada. E ela ia para as baladas, se divertia, mas ela sempre sentia um vazio. E ela não entendia. Um certo dia, o Senhor tomou uma pessoa que estava na balada, afastada do Senhor, para falar com ela. Para dizer, o teu lugar não é aqui. O Pai te espera lá. E ela não deu ouvido, falou, está bem, papai. E aí quando ela chegou em casa, ela ficou pensando isso, e teve um culto na casa dela, onde Deus usou uma irmã para falar, eu enviei alguém para falar com você naquele dia, e você não deu ouvido. E o Senhor, Ele tem falado comigo e com você. Ele tem enviado os profetas dele para falar comigo e com você. E muitas das vezes nós não estamos dando ouvido. Como foi dito, mas será? Mas a missionária Jéssica... O Senhor, Ele usa o que Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. E você pode estar na balada, você pode estar na festa, pode estar no cemitério, dentro de um hospital, aonde o Senhor quiser falar com você, Ele vai levantar um vaso e vai falar. Então ouça, igreja, a voz do Senhor. Porque depois a gente fala, Pai não está falando comigo. Ele fala. A palavra dele diz que Ele pode usar um mendigo para vir aqui e nos pedir algo. Para nos pedir de comer, para nos pedir para vestir, e nós dermos as costas. É só um mendigo. E nessas horas pode ser o nosso Senhor Jesus, usando o instrumento dele. Então o Senhor, Ele fala comigo e com você todo o tempo, e Ele está falando nessa noite. A minha graça basta, igreja. Aleluia. Vocês não precisam de mais ninguém. Mas meu marido me abandonou, minha esposa me abandonou, minha mãe, meu pai, meu tio. Mas a graça dele te basta. Aleluia. O amor dele é suficiente. Sem esse amor a gente não consegue viver. Porque foi louvado aqui. E quando a gente louva esse louvor, fala muito comigo. Porque havia um vazio dentro de mim, igreja. Que eu busquei lá fora preencher de todas as maneiras. Com bebida, com festa, com droga, com amizade. Mas chegava um certo momento, o vazio continuava. Nada preenchia. Não é um vazio, está vazio. Era um vazio profundo, um abismo, algo que era como se eu entrasse cada vez mais fundo. E nada. Na hora ali da festa, na hora de beber, na hora das brincadeiras, estava tudo bem. Tudo maravilhoso.
maravilhoso. Mas quando entrava no quarto, o vazio me tomava. E um dia, para a glória dele, ele me encontrou e ele preencheu esse vazio, e não só na minha vida, na vida de todos nós. Então, nada é mais importante do que o Senhor, igreja. Aleluia. Nada, igreja. Às vezes a gente fala assim, se a gente perder alguém, se a gente perder o esposo, a mãe, nós não vamos viver, nós vamos sofrer, porque nós não estamos preparados, e o ser humano sofre, a gente sofre por uma coisa pequena, imagina por uma coisa grande. Só que a gente ainda vai viver, mas sem o amor de Cristo a gente morre espiritualmente, não tem mais vida, igreja, porque aí aquele vazio cresce, a gente se perde. Quantos estão lá fora, que eram da casa do Senhor, estão afastados, perdidos, não conseguem retornar, porque esse vazio tomou conta, porque um dia perderam a fé e a esperança, olharam às vezes para coisas que não deviam olhar, às vezes olhamos para nós, porque eu sou o mais bonito, eu prego mais legal, eu louvo mais bonito, e deixa tomar conta aquela vanglória, e nós caímos. Mas mesmo assim, Ele não nos deixa. Porque a gente sabe que Ele nos levanta para irmos lá fora buscar essas almas que estão lá fora sedentas e gritando, como Paulo estava fazendo aqui. Eles não estavam dando nada para o Paulo, mas ele estava lá, pregando. E eu e você, aonde estamos? Enquanto muitos estão lá fora, eu quero voltar, eu quero ir, mas eu não tenho força. Às vezes está querendo ouvir uma palavra e eu e você passamos e nem abrimos a boca. A gente aprendeu muito nesse ministério que um Deus te abençoe e salva vidas. E eu sou prova disso. Porque quando Deus usava o pastor Marcelo para falar, fale para a pessoa, Deus te abençoe, e a gente começou a praticar, eu mandei mensagem no Facebook, eu sou bem doida. Saí mandando mensagem para todo mundo, não sei nem quem eram as pessoas. E aí uma amiga minha que eu vivia há muito tempo, a gente nem se falava mais. Ela deu um amém, ela falou, me passa o WhatsApp, e eu passei. Ela falou, amiga, naquele momento que você me mandou, Deus te abençoe, eu estava querendo tirar minha vida. E ali naquele momento eu comecei a chorar e eu ainda vi saída para mim. Então abra essa sua boca que o Senhor encheu para falar do amor de Cristo. Quantos estão tirando a vida e nós, igreja do Senhor, estamos calados. Estamos vendo acontecer. Missionária, mas eu intercedo. Mas você não foi chamado só para interceder. Foi chamado para fazer a obra e de pregar o Evangelho do Senhor por todo mundo. E nós estamos de braço cruzado, igreja. Quantos jovens têm tirado a própria vida? A depressão e a ansiedade têm arrancado a alma dos nossos jovens. E o que a gente faz? Mas é o meu jovem, pastor? Então não. Mas é na minha casa? Então não. Que servos de Deus somos nós? Se nós temos que imitar o Senhor, como que a gente está imitando? Porque Ele não deixava ninguém. Eu e você fomos vazados, remidos, escolhidos para estarmos aqui hoje. Glória a Deus por isso, eu sou grata pela vida de todos. Mas foram chamados para buscar aqueles que se perderam lá fora, igreja. Não é mais tempo de ficarmos trancados dentro dos templos. Está tudo bem, a minha casa vai servir ao Senhor, vai em nome de Jesus. Mas é a casa daqueles lá. E quando chegar o grande dia, ei missionária, ei diaconisa, ei pastor, pastora, cooperador, obreiro da casa do Senhor, aonde tu estava quando aquela alma do seu lado tirou a vida dela? Você foi lá e falou uma palavra? Você foi lá e falou, Jesus te ama. Tem salvação para você e para a tua casa. Estamos preocupados só com a nossa casa, igreja. Não tem nada disso aqui. Estamos preocupados com a nossa casa. E não nos preocupamos com a casa do vizinho. Com aqueles que estão perdidos. Mas está ali porque quer. Muitas vezes não, igreja. É uma guerra espiritual grande. E nós passamos e olhamos, não posso fazer nada. Como foi lá? Foi assaltado. Quem foi que ajudou? Bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote. Nenhum estendeu a mão. Aí vem o samaritano, que nem se juntava com aquele povo. E fez o que eu e você às vezes temos que fazer. Às vezes temos alguém na nossa casa, na nossa família, aonde
bora colocar a mão no arado e ganhar almas para Jesus. As almas estão se perdendo, igreja. As almas estão gritando, sedentas, clamando. E nós estamos, mas nós não estamos intercedendo. Cadê o evangelismo? Cadê fazer um culto na rua? Parece que o crente não tem mais a coragem que o Senhor nos deu. Porque Ele não nos chamou para nós ficarmos com medinho, não. Ele chamou nós para termos autoridade, para irmos em nome de Jesus. Os nossos jovens, que é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa igreja, estão se perdendo. Ele está levando as almas deles. E nós estamos o quê? Mas eles não querem ouvir. Os discípulos, os profetas da Bíblia, muitos iam pregar, eles não queriam ouvir. Mas você pregou, é o que importa. Fui lá, preguei a palavra do Senhor, não ouviu? Sacode o pé, volta para casa. Mas a gente não está indo. Cadê os cultos de lares? Onde muitas vidas se entregam ao Senhor nos cultos de lares. E nós estamos como? Brincando de ser servo do Senhor. Brincando de pregar a palavra do Senhor. Um dia pregaram para mim, igreja. Para a glória de Deus. E hoje eu estou aqui. Então, se eu e você pregar, primeiramente dentro da nossa casa, um dia os nossos vão estar aqui. Se eu e você pregar lá fora, nós vamos poder falar, a gente fez algo pelo reino. Porque não é para se glorificar, é pelo reino. Porque no grande dia o Senhor vai chamar pelo nome. E vai ali falar, você não fez isso, não fez aquilo, onde você estava. Mas eu estava orando. Continue orando, mas vá agir. Temos que ter atitude. Quantos estão lá no leito de hospital? Nós estamos indo lá levar a palavra do Senhor? Não, estamos amedrontados dentro da nossa casa. Se eu for lá, missionário, eu vou ficar enferma. Se eu for lá, vou pegar uma seta. O Senhor chamou você para ficar sentado. Se eu for lá, vai acontecer isso. Cadê a fé que foi dita pelo pastor aqui? Vamos nos levantar, igreja. Pregar a palavra do Senhor. Não só para os nossos, para qualquer um que passar. Aonde o Senhor enviar, abra a boca e faça aquilo que o Senhor nos chamou para poder pregar a palavra do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É uma dependência do Senhor, que a nossa força vem dele. Põe Salmos 28, 7, Google. Já vou finalizar, hoje eu não tenho nem voz, né? Aleluia. O Senhor é a minha força e meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. Foi dito aqui no início, e a diaconisa nem sabia, ela nem sabia que ela ia dirigir. E Deus deu a palavra para ela, que o Senhor é a nossa força. Então, o que todo esse contexto está nos dizendo? Que a graça dele nos basta, é porque ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Sem ele nós não vamos fazer nada e não vamos a lugar nenhum. Eu posso vir na igreja todos os dias, mas se eu não tiver tido um encontro com o Senhor, pode ser que eu só venha, nada aconteça. Ou que eu venha aqui na minha carne e faça, e achando que é o Senhor, mas no grande dia, o Senhor vai me chamar e eu vou ter que dar conta. Então, outra coisa que o Senhor me pôs agora. Não devemos ficar apontando o irmãozinho do lado. Não devemos ficar julgando o irmão do lado. Não devemos julgar o que vai chegar. Não devemos nem julgar o que vai sair. Porque eles não são nossos. São do Senhor. E é o Senhor quem cuida. E tudo que eu e você falamos, pensamos e apontamos, além de ter o outro apontando para nós, vamos dar conta. Então, de vez a gente ficar apontando, isso, aquilo, vamos ajudar os nossos irmãos. Os que estão na casa, os que vão chegar. E até aqueles que forem embora. Porque não é nós que temos que fazer ninguém ficar, é o Senhor. Não é o Espírito Santo que convence do pecado? Não é o Espírito Santo que convence? Então, se o irmãozinho for, nós não queremos que ninguém vá à igreja. Fiquem conosco em nome de Jesus. Mas se for, nós não temos que julgar. Foi, sei lá por quê. Foi porque o Senhor permitiu. Se assim o Senhor quiser, traz de volta. E eu e você temos o dever de receber com amor. Mas não é um amor fingindo, porque o meu pastor está aqui. Olha, diaconisa.
diaconisa, eu te amo, seja bem-vinda. Mas por costa, ai, porque ela voltou. Ah, não vou com a cara dela, não é um amor verdadeiro. Porque o Senhor, Ele vê tudo. E a gente mente para nós mesmos. Mas nós não mentimos para o Senhor. Verdade. Então é tempo de parar de querer julgar o irmãozinho do lado. Vamos dar a mão para ele e falar, estamos juntos nesse barco e vamos embora até chegar na glória. Amém? Aleluia, Jesus. Para finalizar, Isaías 49, 29. Não vai finalizar ainda não. Ainda tem da diaconisa para finalizar. Não tem? É 40, 29. Que sai tudo, filho. Glória a Deus. 40, 29. Aleluia. Ele dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. A minha graça te basta. Porque Ele dá força ao cansado. Quem entrou cansado, o Senhor está renovando as forças. Aleluia. Quem entrou sem um pouco de esperança, o Senhor está derramando a esperança. Porque só é Ele, vem dele, igreja. Ele é a nossa força. Para eu e você, vou dizer por mim, para me levantar da cama nesses dias de frio, é só pela glória do Senhor. Porque Ele nos dá força. Até lembrei algo que não tem muito nada a ver, mas eu vou compartilhar. A minha técnica estava de férias e ela voltou e a gente fez um álbum para alegar a volta dela e as meninas imprimiram uns bonequinhos dizendo, né? Que nós temos que trabalhar porque temos muitos boletos a pagar. E aí ela não deu só para ela, imprimiu e pôs nas nossas mesas. Aí eu brinquei com mulher, para que isso? É para nos lembrar que nós temos boleto todo dia e por isso temos que trabalhar com força, com amor. É assim o Senhor, nós temos todo dia que agradecer porque Ele tem nos dado força, Aleluia, tem nos dado saúde, tem nos levantado, nos colocado de pé, cuidado da minha casa e da tua. Olha, igreja, eu sei que eu vou passar um pouco do horário, mas eu vou falar. A nossa alegria, ela vem do Senhor. O Senhor conhece a minha vida e conhece as minhas lutas. Eu não sou muito de expor as coisas que eu passo, porque eu sei que é só Deus que pode fazer. Então, de vez eu vim aqui desanimar o irmão, porque eu estou na luta, eu prefiro ajudar, falar, irmão, bora que nós vamos vencer. Mas eu tenho meu filho mais velho que mora aqui e eu moro lá. E a gente tem um ano que nós mudamos para Canto da Rocha. E um ano que meu filho, ele não ia na minha casa, só ficava aqui. A gente não tinha uma família, porque para mim a minha família sempre está incompleta, porque falta um. E aí no Dia das Mães eu senti no meu coração esse ano, falei com meu esposo, vamos passar o Dia das Mães com a minha mãe. Né? Mas Deus tem propósito em tudo. Gente. E aí eu vim a passar com a minha mãe, e aí o Senhor fez um algo entre eu e meu filho, porque é adolescente, né? E se afasta da gente, e às vezes nem conversa, nem conta o que está se passando, é só Deus. E aí ele me disse, mãe, primeiro ele disse para mim que ele precisava de um abraço. Ele não sabia que eu estava chegando. E eu falei para ele, olha filho, eu estou chegando. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu cheguei e não perguntei, igreja, o que está acontecendo. Simplesmente eu abracei e pronto. Aí ele falou, mãe, eu vou para sua casa. Eu falei para ele, vamos lá para casa ficar, porque tinha chácara essa semana, do aniversário do meu cunhado. Eu falei, vamos lá com a gente. Pensando que ele ia me dizer não, como sempre. A glória de Deus ele foi. Ficou 2 semanas conosco lá em casa. E foi algo que eu vejo dele, igreja, o Senhor trabalhando. Porque para o homem, o meu filho não tem jeito. Para o homem, o meu filho vai morrer daquela maneira. Só que eu, como mãe e serva do Senhor e missionária, eu estou vendo a mão do Senhor na vida do meu filho. Ele foi, ficou em casa. Eu ainda pensei, ele vai ir, no outro dia vai querer ir embora. Mas ele ficou, brincou com as crianças, colocou para fora algum sentimento, nos abraçou e a gente foi para a chácara. E aí lá ele disse, mãe, nós não tem mais foto, né? Eu falei, não, só temos foto quando você era pequeno. Ele cresceu, não quer mais tirar. Ele, não, mãe, temos que ter uma foto em família. Então tirou foto comigo, chamou os irmãos, chamou meu esposo. E eu vejo o agir de Deus na vida dele. Porque o Senhor tem promessa. E é o que o Senhor fala para mim e para você. A gente não tem que desistir dos nossos. A gente tem que continuar buscando. Aleluia. O pastor Marcelo, ele conta que ele tinha uma promessa na vida dele que a mãe dele não viu. Mas aconteceu. Mas eu sou audaciosa. E eu oro para o Senhor e falo, Pai, faz a obra na vida do meu
filho, mas eu quero ver. Nem que seja eu ver e eu ir. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Para muitos, seu filho só foi na sua casa, mas foi um trabalhar do Senhor na vida dele. Aí eu até falei, eu vou ministrar aí uma campanha que estão fazendo, vai lá. Já é de libertação, né? Então, aonde eu olhei, o sentido do meu testemunho. Muitas vezes eu mesmo olho para mim e penso, quem sou eu, né? Sou nada, busco, nada acontece, porque eu também sou carne, gente. Eu também, às vezes, murmuro, não posso ser hipócrita e falar, eu murmuro. E mesmo eu sendo falha, pecadora, mesmo eu sendo a menor da casa, mesmo eu não me dando nada, eu mesmo não me dou nada, eu vi o agir do Senhor na vida do meu filho. Aleluia. E assim eu vou ver mais, e assim eu e você temos que ter a fé e a certeza que os nossos vão servir ao Senhor. Aleluia. E vão ser salvos. Amém? Para finalizar, Salmo 46, 1. Glória a Deus. A Jacolina já confirmou no início. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele disse, a minha graça te basta, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, porque quando precisamos, ninguém vai poder nos ajudar. Você pode estar vivendo uma situação agora, onde você não está vendo o agir, carnalmente, porque espiritualmente está acontecendo, o agir do Senhor, ou você não está vendo uma saída, mas o socorro vem dele. A palavra diz que é para olharmos para o alto, porque de lá virá o nosso socorro. Então saia daqui hoje, colocando dentro do coração, a graça dele nos basta. Não corra para o homem, não corra para o outro, não vá em direção de ninguém, vá só na direção do Pai, e tenha certeza que a graça do Senhor nos basta. Aleluia. E essa situação que você está passando, o